Olá, aqui é só um recadinho. Temos agora um canal de cortes da TV Flórida. Confira o link na descrição desse vídeo. Já está inscrito? Se ainda não, corre lá e se inscreva. Aproveite para se tornar membro do canal. Vamos para o vídeo agora. Estão querendo calar a voz de uma mulher indígena no parlamento brasileiro, e isso é de extrema gravidade. Uma manobra inconstitucional quer calar, tirar do caminho a mulher indígena da Amazônia brasileira. O Supremo Tribunal Federal manteve a cassação de 7 deputados federais sem crime ou processo na Comissão de Ética. Entre os cassados está a Silvia Waiapi, deputada indígena do Amapá, eleita em 2022. A parlamentar incomodou globalistas na CPI das ONGs, denunciando a miséria indígena. Waiapi também denunciou o tráfico de navios russos e venezuelanos em Porto de Santana. E a esquerda, que se diz defensora de indígenas e aplaude a cassação de uma mulher indígena, está fazendo a festa. É muita demagogia e a gente vai começar conversando exatamente sobre isso com ela própria, que é vítima dessa situação. A gente viu no Supremo Tribunal Federal a nossa ministra Carmen Lúcia exaltando o papel da mulher, né? Que não pode haver ódia contra a mulher. E a gente está vendo aí uma ódia contra a Índia, né? Silvia, pode falar. Infelizmente, as pessoas acham que nós devemos ficar no ideal imaginário, né? Presos numa imaginação da sociedade do que ela vê ou pensa sobre o indígena. E quando a brasileira indígena e que pensa livremente e que viveu e estudou única e suficiente para ter o seu pensamento livre e as suas ideias bem formadas com o conceito de pátria e nação, isso incomoda, porque eu não sou uma moeda de troca. Então, assim, eu não tenho uma ignorância, né, histórica sobre todos os processos pelo qual fez com que nós chegássemos aqui. Então, obviamente, que todas as minhas atividades, elas incomodam e incomodam muito. Narcotráfico, garimpo ilegal, organizações internacionais, né, não governamentais que atuam no nosso país justamente para usurpar a nossa dignidade, a parte minerária. Então, o tráfico humano na Amazônia, prostituição, né, abuso sexual infantil. Então, são todas essas mazelas que se escondem por detrás da floresta, do qual nós trazemos à tona ao país para libertar o nosso povo do norte. Isso incomoda para quem mantém esse povo sob cárcere e usa, inclusive, cesta básica como moeda de troca. Legal. Um outro ponto que é importante lembrar, que causa muito furor na esquerda tupiniquim, é que a Silvia também foi oficial do Exército Brasileiro. Então é mais um ponto para incomodar, né? Não é só uma indígena esclarecida que estudou, que avançou, também vem do Exército Brasileiro. Ah, e detalhe, ela não é da tribo dos melancias. Isso é importante, né? Tem que ressaltar isso. Eduardo Girão. Que absurdo é esse que está acontecendo com a nossa Silvia? É mais uma loucura na nossa política brasileira, né? É uma tragédia anunciada, né? Do posicionamento da deputada na CPI das ONGs, que aquilo viralizou, não foi só no Brasil, foi no mundo, né? A opinião firme dela, com conhecimento de causa, né? Quebrando aquela narrativa dessa turma da esquerda e hipócrita, né? Então, a partir dali, coincidentemente, vamos dizer assim, a coisa começou a andar rápido. Me parece que para pegar esse 7 aí, eu acho que ela foi a motivação maior, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Eu fiz um pronunciamento do Senado Federal, né, por essa correria para a cassação da Silvia, mas eu digo, olha, nada acontece por acaso, né? Você está vendo que está entrando o pessoal da esquerda, mais a turma. Tem um centrão de um lado e do outro, mas está entrando uma turma mais de esquerda, né? Nesses nomes aí, o Darcy conhece bem e pode falar, né? Dos que vão tomar posse no final do mandato, né? Mas eu acho que isso aí é um diploma para a deputada Silvia, que é muito corajosa, é muito competente, sabe falar como poucos dentro daquele Congresso.
Ela tem uma eloquência muito grande. E eu acho que é um diploma, sabe para quê, gente? Sabe para quê, Fábio? Sabe para quê, Dácio? Você que está nos assistindo agora no Bradock, para ela ser a senadora do Amapá. Né? Então, isso aí é mais uma. Eu acho que talvez a permissão de Deus que está acontecendo isso, à altura do campeonato. Eu já disse isso para ela, apoio ela, né? E acredito que seria um presente para o Brasil, porque o Amapá, eu vou te contar, viu? Que está dando para o Senado Federal passos para trás. Então vamos avançar, né, Darcio Bracarense? Pois é, e a Silvia, eu tive a honra de participar da entrada dela na vida política. A gente tinha formado um grupo junto com a deputada Carla Zambelli. E é engraçado porque a Silvia é mais uma vítima desse processo de perseguição que a gente assiste no Brasil, onde a gente já tem deputados fora do país que não podem exercer os seus mandatos. É o caso de Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli. É o caso de Daniel Silveira em cárcere. E eu quero registrar que hoje a Venezuela corre um grande risco de se tornar um Brasil, porque lá na Venezuela a gente também viu o parlamentar sendo preso. Claro, não ficou a mesma quantidade de tempo que o Daniel Silveira, mas a Silvia é vítima desse processo. E só mais um ingrediente: ela é da terra de Alcolumbre e Randolfo Rodrigues. E, claro, quando eu vi uma índia militar, preparada, inteligente, a gente conversava e falava, não, ela precisa ir para o Congresso Nacional. A população votou e ela lá esteve. E olha, só um detalhe, é do tipo de parlamentar inteligente e que incomoda o sistema. Eu fui testemunha de um processo em que a Silvia Yampi agiu de forma muito incisiva para poder desapensar projetos nessas manobras que acontecem internamente para poder eliminar projetos, um projeto que tratava da proteção das crianças. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.